Muito bem, bem-vindos a mais essa edição das Perícopes para o último domingo do ano eclesiástico, e nós hoje vamos falar sobre Isaías 65, 17 a 25. Surpreende que as leituras normalmente no final de ano são leituras que falam sobre o último dia, o dia do juízo, o juízo final, né? Mas agora nós temos no dia de hoje uma leitura que surpreende por fato de não tratar especificamente do juízo final, mas fala sobre as promessas de Deus. E sabemos que o contexto de Isaías 65 é o povo de Deus retornando do exílio e, portanto, trazendo consigo perspectiva de uma nova vida, perspectiva de um novo horizonte. E aqui nós temos uma dimensão física de restauração e, ao mesmo tempo, essa realidade física nos transporta também para uma dimensão futura, ou que nós chamamos escatológica, que aqui está presente. No Antigo Testamento é assim que funciona, quer dizer, o aspecto físico, muitas vezes, de uma realidade, através dele Deus está apontando para uma realidade transcendental. E aqui a ênfase de hoje é a conhecida passagem dos novos céus e da nova terra. Então vamos ao versículo 17, 65, 17 diz assim: Ki hini bore shamayim hadashim va'aris hadashah. Porque eis que eu, bore, aqui você tem um particípio do cal, do verbo bará, quer dizer, sabemos que o verbo bará é o verbo que Deus é o único sujeito desse verbo em toda a Escritura Sagrada. E aqui nós temos que ver que não é um bará como acontece em Gênesis 1:1, quando Deus cria do nada, ex nihilo. Aqui o particípio dá uma ideia de continuidade. Isso é importante saber porque os novos céus e a nova terra não serão novos no sentido de que o anterior será destruído, aniquilado. Deus não aniquila a sua criação. Deus restaura, Deus renova. E talvez é melhor traduzir aqui, então, por Deus recria. Né? Então, eis que eu estou recriando céus, novos céus e uma terra e terra nova. Se olharmos o texto do hebraico, são 7 palavras aqui, e eles remontam para Gênesis 1:1 e mostra então que esse aspecto escatológico está de novo relacionado com a protologia, quer dizer, Gênesis e Apocalipse estão se conectando aqui. Segunda linha, Velo tizakarna harishonot, velo ta'aleina al lev. E aí o verbo zakar, que está aqui, é um nifal, feminino, plural, né? E não serão lembradas o quê? Harishonot. Rishon, as primeiras coisas, daí vem inclusive a palavra Bereshit, não é? Aqui são as coisas passadas, as coisas antigas. Não é? A referência aqui, tecnicamente, é o povo de Deus que passou por aquelas coisas difíceis, né? Especialmente a destruição de Jerusalém, em 587, a destruição do templo e assim por diante. Né? E há uma referência aqui, sem dúvida, aos versículos 11 e 12 do capítulo 65, em que fala que Deus falava com o povo e o povo não respondia. Deus queria se comunicar com o seu povo e o povo não reagia. Ao contrário, desviava-se de Deus e diz o texto lá, indo diretamente para a idolatria, inclusive preparando uma mesa para a deusa Fortuna e o deus Destino, quer dizer, uma realidade puramente existencial da vida, sem qualquer perspectiva transcendental. Essas coisas serão esquecidas. E a segunda parte, e não serão Alá, ta'aleina, vem do verbo alá, significa elevar, não é? Subir, e não serão
elevados não serão subidas ao coração. Isso dá a ideia de que a idolatria é rasteira, a idolatria é terrena e não vem ao coração. Por quê? Porque agora o coração será ocupado com coisas que vêm de cima, que vêm da parte de Deus. A terceira linha do versículo 17, Ki im sisu vegilu adei at, asher ani bore. Perdão, é o versículo 18, já estamos 18, né? Ki-im, essa expressão ki-im significa, é um adversativo muito forte em hebraico, mas, e agora sisu, vem do verbo sis, é o imperativo do kal, alegrai-vos, é? Vegilu, é verbo egil também, é um imperativo do kal, e regozijai-vos, adei at, é uma expressão um pouco estranha, né? Diferente, porque é uma literação aqui. Adei, é raro a expressão, adei at. Então, adei seria até, de até. Literalmente, isso é o significado. Quer dizer, algo sim, de eternidade a eternidade. Tá? Mas cantai, rejubilai, de eternidade a eternidade. Tá? Asher ani boré. No que, ou no fato de que eu estou criando. Segunda linha do 18, Ki hini bore et Yerushalayim gila ve'ama masos. Porque eu estou recriando Jerusalém. Jerusalém aqui como objeto direto, tem um et na frente. Estou recriando a cidade de Jerusalém. Gilá, eu olharia para esta palavra mais como um aposto. Gilá vem do verbo gil, e aqui é um substantivo, né? Um júbilo. Estou criando Jerusalém, um júbilo. Ve'ama, e o povo dela, e o am com um sufixo feminino, e o seu povo, povo de Jerusalém, massos, um regozijo. Versículo 19, Vegalti Birushalayim vesasti beami. Vegalti, você tem um vaf consecutivo com o perfeito aqui, o verbo é o mesmo verbo do versículo anterior, gil, não é? Então, e rejubilarei com Jerusalém, e sis, é o verbo de novo, também no perfeito do kal, e me regozijarei beami, com o meu povo. Essa expressão ami, ela chama atenção porque é o foco de toda essa perícope. Quer dizer, é o povo de Deus, que nós sabemos que começou lá no capítulo 40 de Isaías, onde se diz lá, consolai o meu povo. Quer dizer, esse povo da aliança, o povo com o qual o Senhor se relaciona, o povo que é batizado, se nós queremos assim dizer. Segunda linha, Velo isma ba od kolbeki vekol za'aka. E não, e chamar, quer dizer, chamar é um nífal aqui do verbo chamar, e não será ouvido nela, ba, mas kolbeki, voz de choro. Beki é choro, o verbo é baká, e aqui o substantivo é assim, beki, voz de choro, que é uma voz diferente, como nós sabemos, é distinta, específica. O vekol, zeaká, e voz de lamentação. Isso nos leva de volta a Isaías, especialmente Isaías 5, quando ali há uma espécie de um jogo de palavras em que Deus está esperando do povo de Israel sedaká, ou seja, justiça, salvação, e em vez disso vem este substantivo, seaká, tá? Zeaká, ou seja, lamentação. Aqui não haverá voz de lamentação. Versículo 20, e aí nós entramos num versículo que é
algo assim extremamente fascinante nessa passagem do capítulo 65. E temos que olhar para esse versículo assim, já introdutoriamente, como todas as afirmações que aqui são feitas, elas são promessas de longa vida. Quer dizer, o pano de fundo dessas promessas são aquelas inúmeras passagens do Antigo Testamento em que falam de uma morte prematura, em que Deus entra na história do ser humano que é rebelde, que é descrente dele, não é? Então Deus encurta a sua vida. E uma passagem marcante disso está lá no Salmo 55, no versículo 23, que diz que homens sanguinários e fraudulentos chegarão à metade dos seus dias. Tá? Por isso aqui, esse versículo 20 e 21 também, as bênçãos que aqui são expostas não devem ser tomadas literalmente, tá? Como dando limite à vida do povo de Deus na Nova Jerusalém, como se você fosse morrer após 100 anos lá na eternidade. Esse não é o sentido. Ao contrário, a linguagem aqui deve ser entendida como uma linguagem poética e para exatamente contrastar a longevidade longa e eterna da breve longevidade terrena que aparece no texto bíblico. Então, o versículo 20 diz assim: Lo iye misham od ul yamin. Não haverá ali ou dali mais. O quê? Ul yamim. Ul é um substantivo, aqui significa criança, mas ul significa amamentar, quer dizer, uma criança que amamenta, ou então uma criança lactente, não é? De dias. Então não haverá um lactente de dias, ou seja, de poucos dias. Tá? Segunda linha, Vezaken asher lo yemale et yamal. E velho que não, yemale, o verbo male, um verbo estativo aqui, e aqui está no piel, male no piel significa completar. Então, e velho que não complete os seus dias. E amém, e aqui com o sufixo yamal. Próxima linha, Ki hanahar ben meat shana yamut. Porque Nahar é jovem, um rapaz, porque o rapaz, ben meat shana, literalmente significa filho de 100 anos. Quer dizer, então, o rapaz de 100 anos morrerá. Então, o rapaz que tem 100 anos morrerá. Tá? E adiante, Ve'achoteia ben mea shana yekulau. Hachotei é um substantivo aqui, vem do verbo hatá. O verbo hatá em si, no texto bíblico, normalmente significa pecar. Mas também pode significar não chegar ao alvo, não chegar lá. Não atingir o que se espera, falhar, esse é o sentido aqui. E talvez seja melhor aqui, e aquele que falha, né? O que falha, é um particípio aqui, e o que falha em chegar a 100 anos será então considerado amaldiçoado. Versículo 21, Banu batim Ve'yashavu, Ve'nateu, Keramim, Ve'akelu, Piryam. O Banu, Batim, Banu vem do verbo baná, e aqui o vaf consecutivo, então coloca o perfeito no tempo do verbo anterior, então, e construirão casas, Batim, vem de Bait, Beit, Batim, Ve'yashavu, vem do verbo yashav, cal simples, e habitarão, e nelas habitarão.
Venateu keramim. E natá é o verbo aqui, no imperfeito, também por causa do vav consecutivo. Plantarão kerem, é o singular, né? E aqui você tem, então, vinha, né? Ve'akelu, o verbo akal, piram, o fruto, o seu fruto. Então, aqui nós temos nessa descrição aqui algo da amplitude desse período de paz que haverá, ou seja, haverá na cidade, haverá fora da cidade e haverá também aproveitamento daquilo que se faz. O uso de kerma, que vinha é específico, porque uma vinha ela não cresce de um ano para outro, ela leva um tempo para produzir frutos. Então você tem a ideia de novo de longevidade descrita de uma forma bastante física aqui. Versículo 21, Lo ivnu ve'ached yeshev. Então, não construirão e outro yeshev. Então, aqui é o imperfeito do verbo yashav, e outro habitará. Então, não construirão e outro habitará, literalmente, na casa deles. Lo yitenu ve'ached yokel. Então, não plantarão e outro comerá. Então, esse é o sentido aqui, complementarmente. A segunda linha, de novo, ki emei ha'etz yemei ami, porque como os dias da árvore, literalmente, é um artigo aqui, como os dias da árvore, assim são os dias do meu povo. Essa metáfora da árvore é uma das metáforas relacionadas aos filhos de Deus de uma maneira muito frequente no Antigo Testamento e de uma forma especial também em Isaías, especialmente aqui no versículo em 61:3, você fala em carvalhos de justiça, quer dizer, algo que é uma figura que indica perenidade, indica durabilidade, né? E aqui você tem um artigo, ha'etz, e é curioso que a Septuaginta, talvez por causa do artigo, ela expande a frase, expande o versículo e fala sobre os dias da árvore da vida. Isto então, logo conectando com Apocalipse 2 e Apocalipse 22. Então, a segunda parte da segunda linha, do 22, o maase yedechem yevalu behirai. E a obra das suas mãos, ou seja, das mãos do povo de Deus, né? Yevalu, e aqui você tem um pio, o verbo balá. Balá significa usar plenamente, desfrutar plenamente, não é? Desfrutarão behirai, os meus escolhidos. Behirai vem do verbo bahar, meus escolhidos, e é um termo que se usa especificamente para o povo de Deus. Quer dizer, nem todos participam desse projeto. Versículo 23, Lo igeu larik velo yeledu la vehalá. O verbo igeu vem do verbo yagá, significa trabalhar, não trabalharão larik, em vão, né? no vazio, no vácuo, e não yeledu, vem do verbo yalat, então, e não, simplesmente cal aqui, e não terão filhos lahalá. Behalá é o substantivo que significa horror ou terror em hebraico. Lembra um pouco de Jeremias, fala sobre terror por todos os lados, que é a situação antes da queda de Jerusalém. Algo que vai mudar nesta segunda parte. Segunda linha, Kizera berukei Yahweh Rema.
Vetseetsa eichem itam. Porque Zera, porque a semente dos benditos de Yahweh são eles. Então, porque descendência dos benditos de Yahweh são eles. Aqui é um berukei, vem do verbo bará, que é um particípio passivo que está no construto, não é? Então, inclusive é uma referência aqui com a palavra zera, o semente, o descendente, é uma referência direta a Isaías 53, no versículo 10, quando se fala do servo que verá a sua zera, que verá a sua descendência, que verá a sua posteridade. E, portanto, você tem aqui quem são essa posteridade? São os filhos benditos do Senhor, o povo de Deus. São esses os escolhidos. Tseetsa eiha, tseetsa, ou tseetsa, isso é o substantivo completo, vem do verbo yatsá, yatsá significa sair, e aqui tseetsa a significa, então, descendência, e a descendência deles estará com eles. Fala de filhos aqui. Versículo 24, Vehaya terem yikareu va'ani e'ena. E acontecerá que terem, antes que, e sempre usado com imperfeito, não é? Então, e acontecerá que antes que clamem, não é imperfeito aqui, eu os ouvirei. Aná, na verdade, é responder, eu os responderei. Otchem medaberim va'ani eshma. E ainda que estejam medaberim, vem do verbo diver em hebraico, e isso usa normalmente só no piel, né? Aqui é um particípio do cal, no masculino plural. Quando se refere a pessoas, é muito raro no texto bíblico. Né? Normalmente, quando nós falamos com Deus, às vezes o pastor usa assim, falemos com Deus em oração, mas o que vem, o que é súplica, é um pouco de clamor, é uma busca. Enfim, aqui você tem o verbo diferente. O verbo davá significa dialogar, significa falar com Deus. Ele é usado muito raramente no Antigo Testamento. É usado, por exemplo, só com Moisés, lá no capítulo 34 de Êxodo. É usado com Samuel, em 1 Samuel 8, e usado com Jeremias no capítulo 12, no versículo 21 de Jeremias. Aqui, medaber está sendo usado com relação ao povo de Deus, que fala, que dialoga com Deus na presença de Deus. Va'ani eshma, e eu, então, já o ouvi. Então, e antes, e ainda que eles estejam falando, eu já responderei, ou já ouvirei. Esse verbo chamar é importante no contexto de novo, porque temos que considerar que lá atrás, especialmente no capítulo 1 de Isaías, Deus fala e fala palavras duras, porque Deus diz que não ouvirá o seu povo. O povo vai clamar e ele não vai ouvir por causa da idolatria do povo. Mas aqui nós temos a mediação do servo. O servo está presente aqui. E então, por causa da ação do servo, da obra do servo, Deus os ouvirá. Versículo 25. Ze'ev vetale iru ke echat. Ze'ev, versículo 25 é, de novo, uma linguagem bastante escatológica, né? E volta para Gênesis 1, a pintura que aqui está
aparece em Isaías 11, versículos 6 a 9, aqui descrito de uma forma um pouquinho diferente, mas, de qualquer forma, ela é uma pintura que retrata Gênesis 1, a protologia lá. O lobo e o cordeiro, talê, ir-u ra'á, significa pastar, né? Pastarão como um, quer dizer unidos, como se fosse um único animal. Ve'aryeh ka bakar yokal teven. E Aryeh é leão, e o leão com o boi, ou melhor, ka bakar, como o boi comerá teven é palha, né? Comerá palha. Então, você tem aqui o leão dentro de um contexto, né? Não é carnívoro, mas herbívoro. Então, volta de novo a Gênesis 1. Segunda linha, versículo 25, Ve nahash afar lachmo. Tem uma palavra forte aqui, mas a serpente, a serpente, pó será o seu alimento. É uma frase que não tem nem verbo aqui, porque é uma frase bem impactante. Né? Volta a Gênesis 3, 1. E depois, realmente, leva-nos para Apocalipse 20, versículo 2. Não é? Um destino diferente está para a serpente e implicitamente Satanás. Não participa desse projeto divino. Lo yera'u velo ishhitu. Não, e aqui o verbo ra'á está no rifle, né? Não, ra'á, com 2 ain, é causar mal, então, não causarão mal. E não, o verbo shahat significa destruir, também a forma do rifle, não é? E não causarão destruição. Essas duas formas verbais aqui remontam historicamente para a situação quando os assírios estavam cercando, sitiando a cidade de Jerusalém e estavam ameaçando o povo de Deus. Não é? E Deus intervém para salvar. Aqui você tem na situação escatológica em que todo tipo de ameaça será debelada. Bekol har kodshi amar Yahweh. Em todo o meu monte santo, monte da minha santidade, não é? Amar Yahweh, diz o Senhor. E essa expressão amar Yahweh significa, é a assinatura de Deus. Deus coloca o seu carimbo para, então, atestar, dar fidelidade, atribuir como verdade aquilo que ele diz. Bom, esta é a leitura, então, para o dia de hoje, que é a leitura do domingo, bastante promissora, bastante evangélica, e que aponta já no horizonte para aquele que vem, para o domingo de Advento, não é? Para a vinda do servo que sofreu, que padeceu, que viu a sua posteridade, que é o povo de Deus, para o qual Deus agora está fazendo promessas. Então, este é o servo encarnado. E o texto, então, fala aqui dessas 3 promessas de Deus que pode-se pregar tranquilamente textualmente sobre esta perícope. Versículos 17 a 20, você tem aqui, não é a promessa de júbilo e de alegria. Versículos 21 a 23, tem a promessa da segurança, da longevidade, da durabilidade, da eternidade. E versículos 24 e 25, você tem a promessa da certeza da harmonia, como foi a harmonia no Jardim do Éden. Protologia lá, escatologia, as duas se fecham e Deus é que faz a conexão. Obrigado.